Todo mundo quer ser um mar de virtudes, mas nós não somos um mar de virtudes. Não. E às vezes a gente vai ter que colocar as nossas fragilidades na mesa e aceitar do outro também. Todo mundo tem problemas. É certo pensar que se os problemas não trazem sofrimento, não é necessário terapia ou todos precisamos de terapia? Aí mandou aqui, amo vocês. Peraí, repete pra mim. Ela falou assim, ó, todo mundo tem problemas. Tem problemas, claro. É certo pensar que se os problemas não trazem sofrimento, não é necessário terapia? Ou todos precisamos de terapia? Olha só, todos nós sofremos e vamos sofrer, tá? Faz parte da vida. Só que tem que, quando a gente acha que não precisa de terapia e que não sofre, é errado, porque assim, tá tão por fora do que causa sofrimento que nega. Porque a maioria das coisas que a gente sofre, a gente durante muito tempo nem sequer percebe que é aquilo que faz a gente sofrer. É o que a gente faz assim, e a gente não procura terapia porque está sofrendo, a gente procura terapia para se conhecer melhor, para lidar melhor com os sofrimentos que virão, que são inevitáveis. Agora, é sempre uma escolha. Em geral, as pessoas procuram terapia ou procuram se aprofundar, porque às vezes a pessoa não tem dinheiro para fazer uma terapia, apesar de ter muitos serviços universitários que cobram coisas simbólicas para fazer. As pessoas podem procurar. Mas, apesar da pessoa não fazer terapia, quando ela se dedica, por exemplo, a autoconhecimento, à leitura, à filosofia, ela também está fazendo uma terapia, né? Uma autoterapia. Então, é sempre uma decisão. Você quer se conhecer melhor para lidar melhor com todos os desafios que a vida vai trazer? Vale a pena. Se você acha que vamos no tranco, vamos na base do tranco, e um dia a gente percebe que de tranco em tranco a gente para, também não tem problema nenhum, pode procurar ajuda lá também. Mas o importante é assim, não deixe de perceber aquilo que te faz mal. Se você não sabe o que fazer, mas pelo menos identifique o que a gente chama dos gatilhos. O que é gatilho? Gatilho é quando acionam situações que mexem em pontos muito delicados e que me trazem sensações ruins. O nosso corpo sempre sinaliza que estão mexendo num vespeiro. A gente foge das conversas difíceis conosco, com a gente mesmo, velho. Quantas vezes a gente tá assim de bobeira e você fala, cara, eu sei que uma hora eu vou ter que me deparar com essa situação que não está bem resolvida. Mas aí você talvez concorde comigo, Ana, o que a gente faz aqui, você tá falando alguma coisa que eu falo, eu vou ter que resolver essa parada aí. Exatamente. Já teve aqui pastor que falou umas paradas, eu falei, cara, eu sei exatamente o que ele tá falando. Isso tá batendo em mim, eu tô demorando pra ter essa conversa comigo mesmo. Ou vem um psicólogo, ou vem um neuro. Cara, é muito louco isso. Alguém te fala alguma coisa e você fala, meu... E olha que lindo, né? Porque existe um saber... Você sabe. Interno nosso. Eu acho isso muito divino. Se não é divino, é uma coisa muito parecida com o divino. Existe uma coisa que a gente sabe. O teu corpo sabe, ele te dá demonstração de quando você tá fazendo coisas que não tá fazendo bem pra ele, e tua mente é a mesma coisa. A mesma coisa. Então, por exemplo, às vezes eu falo assim, eu tenho que parar pra organizar meu pensamento em relação a isso. Tem horas que são coisas tão difíceis de você encarar que você vem o pensamento, você tem taquicardia. Porque imediatamente você aciona o sistema límbico de proteção. Agora, se você tem dificuldade de fazer isso com você, imagina com o outro. Olha o caminho a percorrer. Verdade, mas é mais difícil com você do que com o outro, não é? Mas eu acho que quando você começa o teu caminho, você fazer com o outro. Porque você sabe que ele também está nas dificuldades que você tem. Você às vezes não olha para sua esposa, e eu achei bacana lá no prêmio, né, no IBEST, que bonito que ela te olhava. Que bonito. Você não podia ver às vezes, né? Mas ela te olhava com admiração, com muita admiração. Então, assim, é tão bacana quando a gente olha para quem a gente ama e a gente fala assim, ah lá, ele está perdido em algum pensamento, que é aquele pensamento que com a gente também dá uma coisa ruim. É possível entender o outro. Porque, assim, todo mundo quer ser um mar de virtudes, mas nós não somos um mar de virtudes. Não. E, às vezes, a gente vai ter que colocar as nossas fragilidades na mesa e aceitar do outro também.
Mas você não acha que às vezes a gente dá muito mais, eu falo por mim, né? Dá muito mais valor para as nossas fraquezas, para os nossos erros, do que para as nossas virtudes? Isso traz não é culpa, mas uma cobrança tão irreal Entendi que gera o você tá ansiedade. falando. Então. Essa conta, né? Essa conta parece que nunca Mas fecha. aí que tá. Quando você tem conhecimento e autoconhecimento, você faz essa conta de tipo assim, não, eu ainda tenho que ver isso aqui, porra, mas eu caminhei tanto em outras estradas que eu tenho um crédito É. para estar ali. Agora, você tem que ter essa noção. Eu concordo. A tal do tempo de desempenho que a gente tem hoje, você só vê o que você não fez. Você deixou ou que de fazer. você falhou. Ou que poderia ser melhor. Exatamente. Mas se você pensar, a gente tem construído tanta coisa bacana. Assim, eu vejo isso hoje. Eu até quando me critico, eu falo assim, cara... Às vezes precisa de uma outra pessoa falar, meu, tá louco? Olha tanta coisa que Mas tem. sabe o que melhora muito, Vilela, fazer? E eu tenho esse hábito. Em vez de você ficar pensando em problemas antes de dormir, faz uma lista de 5 coisas que foram foda De no boas? teu dia. Cara, a gente sempre tem. E eu não faço isso. E você vê, a gente recebe, e é tão bacana essa coisa da gente receber pessoas tão diferentes. Não tem um convidado. Às vezes eu gravo o dia inteiro. Eu chego, tenho um caderninho, eu falo, caramba, isso aqui, posso dormir? Com essa lição hoje, eu vou dormir bonita. Porque se você ficar com aquela coisa, o que eu vou fazer amanhã, esquece. Vê o que foi bom no dia. Isso eu consegui já fazer, de não pensar no amanhã como eu pensava. Não faça isso. Mas eu ainda olho muito pro passado. Pro passado recente, pro passado, assim, de falando, putz... E o pessoal que trabalha comigo sabe, assim, às vezes é erro técnico. Fala, poxa, por que o microfone não tá funcionando? Por que não sei o que, assim, dava pra fazer melhor? Isso às vezes me consome e fala, meu, já passou, já foi, o que vai adiantar, né? Acontece. Acontece. Não tem jeito. Se você tem um filho que tem TDAH, redobrar a sua atenção. Por quê? Porque os estudos mostram que o TDAH tem maior tendência em se envolver com vícios de substâncias e também de comportamentos viciantes, como pornografia, vício em videogames, em jogos de azar, justamente porque esses vícios liberam dopamina. E todo TDAH tem uma deficiência de dopamina, por isso ele vai buscar nas drogas a dopamina que ele não tem. Então, muitas vezes ele se depara com esse fenômeno de usar a droga ou um comportamento de vício e se sentir bem por conta da dopamina que é liberada. Se você ou alguém que você conhece enfrenta esse desafio, conheça o curso agora mesmo.